estádios da Ponte Preta foram os mesmos do Palmeiras e do São Bernardo. Então, Palmeiras e São Bernardo fizeram mais pontos do que a Ponte. Azar da Ponte, amigão. O regulamento é esse. Mas eu sei, cara. Mas você acha justo? Eu acho. O regulamento é esse, não assinou? As pessoas do Brasil têm uma coisa assim, depois vai falar. Não, isso sim. Cara, sim. o regulamento tá lá, todo mundo assinou. É assim há muito tempo. Já teve outros casos similares de time que fez pontuação. Porque o regulamento é assim. Sim, você vai jogar uma competição, amigão, lê o regulamento. Aí depois vai ficar chorando pitanga, é injusto, é injusto. É justo, é justo. O regulamento foi cumprido, a Ponte Preta mereceu ser eliminada. Parabéns ao Bragantino, que classificou com menos pontos, ao Mirassol, ao Novo Horizontino, ao Santos, ao São Paulo. Classificou, amigão. Você vai ter que... Entendeu? Você vai dirigir Jundiaí, Vinhedo, aí você passa, não passa em Campinas. Você vai pra Americana, vai pra frente. Já tive muita alegria em Campinas. Opa! Olha aí, hein? Já tive. Eu estudei lá. Estudei lá, fiz faculdade lá. Pedro Ivo, eu falei do regulamento. Já teve aqui a discussão, né? Agora eu quero morar, aluguei um triplex na sua cabeça. Tá bom, você falou que ele me engoliu. Alugou. De leve, Você e Bubu hoje estão caminhos opostos. Você que é da imprensa... jornalista, né? Influenciador. Vocês que são da imprensa... Você viu que ele manda a vinheta aí pra vocês da imprensa. Eu achei que o Abel não foi bem nisso aí, não. Não gostou? Não gostei porque, mais uma vez, ele generaliza, né? E tudo que você quer ser muito veemente, você generaliza, você... coloca quem não deve num balaio, sobe o tom talvez com quem merecesse uma crítica e acaba indo para um outro campo. O Abel ontem, claramente, ele foi para o confronto. Nenhuma entrevista do Abel, que eu repito aqui sempre, nenhuma entrevista do Abel, ela é jogada ali ao vento, assim, sem pensar. Ele sabe exatamente o recado que ele passa. Eu venci, eu classifiquei, eu sei o que estão falando, eu sei o recado que eu vou dar. Por exemplo, ontem você viu muito pouco se falar do que foi o desempenho do Palmeiras em campo. O Palmeiras jogou 10, 15 minutos, foi quando ele sofreu o gol lá no final do jogo. Aí ele resolveu que ele tinha que jogar, lembrou que ele poderia ficar fora. Aí o Palmeiras jogou. No primeiro tempo foi uma coisa passiva, um jogo moroso. O lance lá do golaço lá do Mirassol, a disputa que se perde na beirada do campo, a passividade para você agredir na marcação, a passividade para você recuperar depois que você toma um drible. Era um Palmeiras que não entrou na rotação que o jogo pedia. Isso não foi falado, isso não foi comentado, isso não foi explicado. A opção de tirar o Estevão, a gente está aqui pensando, alguém deu uma informação que poderia ser... Não foi falado, o Estevão saiu por isso, o Facundo saiu por isso, eu pensei assim, eu deixei o Vanderlan assim, eu pensei... Então isso foi muito pouco falado, porque ali ele precisava virar uma narrativa, virar uma questão que ele quer levar, que voltou àquela história do contra tudo e contra tudo. O Palmeiras não tem espaço... Mas isso pega muito o torcedor, Pedro. Ele sabe onde ele falou, ele sabe onde ele estava perdendo capital, ele sabe onde ele tinha que recuperar. Ele falou muito pro palmeirense. É uma linha do Abel. Você discorda quando ele fala bem. assim, o Palmeiras não tem espaço na mídia, sabe? Ele pode discordar do que o Bueno fala, do que eu falo, do que você fala. E quando ele traz uma dizendo que... Eu até anotei ontem que isso me incomodou de fato, porque ele fala, porque querem o mal. Ninguém quer mal aqui. Se o Bueno senta ali para falar que o time jogou bem, ele não quer o mal do profissional. Se o Prato sentou ali e falou, o time pode jogar mais, ou se você virou e falou, discordei, não tinha que ter tirado o Estevão. Não, porque essas pessoas querem o mal. Porque é ele que alimenta um ódio. Ele não está vendo, depois ele vai dizer que não, mas ele está alimentando um ódio do torcedor apaixonado, cego, que vai lá, compra o que ele fala, e vem pra cá dizer, você quer o mal do meu clube, então eu quero ser mal. Isso não é bom, né? Isso não é bom pra ninguém. Isso não é bom pra ninguém. Então ele desviou o debate, acho que o Abel não foi bem. Várias vezes a gente já sentou aqui pra falar, eu concordo com o Abel, acho que a fala é importante, o tom talvez seja assim, porque ele é assim. Mas eu acho que ontem ele foi mal. Se ele quer passar um recado para o influenciador X, para o influenciador Y, o jornalista A ou B, ele seja claro, ele falou, falaram isso aqui, eu não gostei, eu discordo, tem que ser assim. Você joga todo mundo num balaio ali de desrespeito, que tem muito hoje em dia sim, tem. Mas você joga todo mundo num balaio de respeito, que depois ele não vai chegar para assumir essa conta. Vai dizer que não quis dizer bem isso, não era bem isso, que ele tinha que se proteger, que a função dele é proteger o grupo dele, o clube dele. Então, nessa parte aí, não achei bacana do Abel. Isso tudo dito, o trabalho do Abel, eu vou ficar com o que ele falou na última coletiva e que eu não discordo. O trabalho é satisfatório até aqui. Não é brilhante, não é o tal Palmeiras campeão de tudo que a gente já viu, não é o Palmeiras que você fecha o olho e sabe que vai arrancar aquele gol no final do jogo. O campeonato do Palmeiras é satisfatório. Ele classificou. Foi sofrido. Ontem ele teve que correr um pouco mais porque não encarou o jogo como deveria. Pode ter um monte de coisa, calor, sabe, desgaste, um monte de coisa. Só que sim, o Palmeiras se classificou e o Palmeiras pode usar a narrativa como ele quiser. Eu fiz mais pontos, se eu tivesse em outro grupo eu teria classificado com mais facilidade, não estariam falando. De fato, ele perdeu jogadores, acho que ele cita que ele perde jogador na coletiva. Ele não tem Piquerez, não tem Maurício, já falei aqui. Ainda não estreou o Paulinho, ainda está esperando um camiseta. Tem muita coisa que ainda vai melhorar. Ele pode falar sobre isso. Isso é muito legal e eu estou com ele. Não acho essa tragédia toda que tentaram pintar do Abel do trabalho até aqui não, porque um campeonato que se propõe a correr com 12 jogos em 40, 39, 41 dias, é um absurdo.
Então também, eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de calma nas análises do que é e do que não é. 40 dias na Europa, em qualquer lugar sério, não é ficar repetindo a comparação. Mas o time ainda está se preparando. Ah, sim. Mas por que o Arne Slot no Liverpool, na primeira temporada, como é que é a preparação lá? Como é que é a preparação aqui? Por que a pré-temporada de tal lugar? Como é que é a coisa lá? Então aqui, a gente quer, o que eu falo sempre, a gente quer o resultado de lá, a maravilha de lá, mas a gente não quer o processo de lá. Aqui a gente quer tudo para ontem. Então isso acaba complicando um pouco do debate, eu entendo. O papo agora é outro. O Palmeiras que corre para fazer resultado nos 10 minutos finais, 15 ali, é o Palmeiras que vai entrar na semifinal. Tem que ser respeitado sim. Um tricampeão tem que ser respeitado. E, isso tudo dito, acho que o Abel não foi feliz nas colocações dele quando sai apontando. Você dizer que alguém está querendo fazer mal, ou que alguém está fazendo algo premeditado para tirar seu espaço, para te prejudicar, você tem que estar muito bem cercado, tem que ser muito específico na sua crítica, Edu. E tem um ponto. Antes de ouvir o Prato, daqui a pouco você vai falar da Leila. Você viu o post dela, né? Sim. Eu queria falar uma coisinha do Abel ainda. Pode falar, que eu vou perguntar para o Zé sobre a relação da torcida. Em relação à mídia e falar sobre imprensa, sobre opiniões, eu estou com o Pedro em relação a generalizar, isso é péssimo. Agora, o Abel teve ontem mais uma sacada, ele faz isso muitas vezes em entrevistas, geralmente com vitórias do Palmeiras, o Palmeiras perde pouco com ele, porque é o seguinte, ele falou ontem diretamente ao palmeirense. Ontem ele foi a lá Luiz Felipe Scolari. O Felipão cansou de fazer isso no Palmeiras, né? De jogar isso de contra tudo, contra todos. E ele relembra esse momento que é vitorioso demais no clube com ele, com essa diretoria. É verdade. Uma parte da torcida não gosta. É verdade. Ganha muitos títulos. O ano que é ruim é o ano de vice-campeonato brasileiro e tricampeonato paulista. Esse é um ano considerado ruim pelo Palmeiras, porque a régua ficou lá em cima, a exigência aumentou. Então acho que ontem ele falou muito com o palmeirense. Agora, a maneira que ele se dirigiu ao palmeirense, a gente pode discutir com os exageros dele, com a generalização errada dele, mas ele falou muito com a torcida. Certamente o palmeirense viu e ouviu do Abel ontem foi o seguinte, olha, se até agora não estava gostando, agora é hora de gostar. Agora é hora de tomar 4 jogos para ser tetracampeão paulista. Bem ou mal, é um outro título que o Palmeiras pode ganhar. Então, acho que para falar para a torcida, isso ele faz muito bem, ele é mestre em se dirigir ao palmeirense, e o palmeirense fica geralmente muito tocado com ele, e gosta muito do que ouve quando ele fala. Bom, enfim, diga se você quer falar disso ou quer que eu chame a Leila? Não, eu só queria falar em relação ao que o Abel falou sobre as pessoas querem mal a alguém. Então, assim, as pessoas quem, Abel? Dê nomes. Sabe por quê, Abel? Porque nós estamos vivendo num país, Abel, em que a polarização entre o amor e o ódio, ele é muito forte. Então, quando você vem a público e você acusa uma pessoa que ele quer mal, quer fazer mal ao Palmeiras ou quer fazer mal a alguém, você pode colocar alguém em risco. Porque você pega um torcedor mais fanático que encontra uma pessoa, um jornalista ou qualquer pessoa que trabalha na imprensa com a sua família ou andando sozinho e nós já estamos cansados de ver agressões aqui no Brasil por conta disso. Não sei se você já sabe, mas nós já tivemos pessoas aqui que tiveram que recorrer à polícia para se proteger justamente por causa desses fanáticos. Então, assim, você, Abel, tem uma responsabilidade muito grande por aquilo que conquistou, por aquilo que se tornou e por aquilo que fez pela história e a sua história dentro do Palmeiras. Mas assim, quando você vier a público e acusar uma pessoa de querer fazer mal a alguém, fale o nome, dê o nome dessas pessoas. Ou se não, pegue o nome dessa pessoa, que eu acho bem melhor, mais prudente e acho que até é um pouco mais... Não, pelo amor de Deus, não vai entender mal, mas acho que mais digno por tudo aquilo que você conquistou. Liga para essa pessoa diretamente, marca um encontro, conversa e acerta as pontas com ela. Sem nenhum problema. Agora não expõe, porque da forma como você colocou, você está expondo todos nós aqui. Né? Todas as pessoas que trabalham com imprensa, às vezes pessoas que não têm nada a ver. Né? Às vezes simplesmente porque tem apenas um crachá ou porque está num carro. Né? Porque isso já aconteceu, Abel. Não sei se você sabe, já aconteceu. Carros chegando nos estádios e por conta de falas de dirigentes, por conta de reações como essas, né? de palavras como essas, o carro foi quebrado. As pessoas que estavam dentro do carro saíram com machucados. Então, assim, como o Pedro falou, nós cansamos aqui de elogiar as suas falas, as suas ideias, a forma como você conduz o Palmeiras. Eu mesmo já falei aqui, acho que sábado no Sport Center, sobre a questão de você assumir a seleção brasileira, porque eu acho que você entendeu como é o futebol brasileiro e encara muito bem isso, o momento da seleção brasileira, quando fui perguntado. Mas existem coisas que a gente precisa medir as palavras, porque você pode colocar em risco a integridade de outras pessoas, que muitas vezes, simplesmente por carregar um crachá,
de uma imprensa ou de um programa televisivo ou de um canal televisivo pode ser agredido. Então, assim, é só isso. O resto, acho que você tem as suas maneiras de dirigir as pessoas, as suas maneiras de falar com os seus torcedores, e aí faz parte do jogo. Agora, não coloque integridade de uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com isso, ou pessoas que fazem críticas porque estão trabalhando também. Não é que a gente está aqui brincando, as pessoas estão trabalhando. Da mesma forma que você é cobrado pelos torcedores, pela imprensa, pela diretoria, pelos jogadores, nós também somos cobrados, Abel. Se nós fazemos alguma coisa errada aqui, a primeira pessoa que nos encontrar aqui fora, né, é o RH, é o nosso chefe, é o presidente. Então, assim, todos nós temos responsabilidades. Por favor, não faça mais isso. Acho que é uma coisa que é de se pensar. Tá bom? Porque pessoas aqui da própria ESPN já foram ameaçadas, pessoas de outras empresas já foram ameaçadas muito por conta desse tipo de discurso de amor e ódio, de colocar todo mundo contra o Palmeiras, todo mundo contra o... Não é assim que funciona. E